Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre a revolta na França contra o governo Macron. Há 3 semanas ocorre uma das maiores ondas de protesto da história da França, o protesto dos coletes amarelos. Aqueles que participam desse protesto recebem o nome de coletes amarelos porque eles participam vestidos daqueles coletes fluorescentes de cor amarela que são obrigatórios para aquelas pessoas que dirigem carros na França. Esse protesto tem à frente deles diaristas, aposentados, pessoas que são trabalhadores comuns e que estão todas revoltadas com o aumento do imposto do carbono, que é uma exigência do Acordo de Paris, que tem como entre os seus signatários o governo francês. Emmanuel Macron é um seguidor fiel do Acordo de Paris, que tem sido alvo de críticas de grandes líderes mundiais, como, por exemplo, o presidente Donald Trump, que no ano de 2017, ou seja, ano passado, saiu do Acordo de Paris. O próprio presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, aqui no Brasil, também é um crítico do Acordo de Paris. E é curioso que, justamente poucos dias depois de Emmanuel Macron criticar Trump e o recém-eleito Bolsonaro pelas suas críticas ao Acordo de Paris, ele sofre essa onda de protestos que fez com que ele revisse a sua posição e simplesmente suspendesse por alguns meses esse imposto do carbono, pelo menos num primeiro momento, e logo depois anunciasse que vai dar fim a esse imposto do carbono. Ou seja, Macron acabou sendo pego em contradição com os seus próprios princípios. Ele, que quando foi eleito, foi visto pela elite globalista como uma grande esperança para a comunidade europeia. Inclusive, isso foi alvo de uma matéria de capa da revista The Economist, que é uma revista que segue a linha do globalismo no Ocidente. Aliás, a eleição de Macron na França já foi muito circunstancial. Não sei se você se lembra, poucos meses antes das eleições da França, quem estava à frente nas pesquisas era o candidato do Partido Conservador. Ele era apontado como o futuro vitorioso naquele pleito. Porém, acabou sendo denunciado por corrupção e aí despencou nas pesquisas e foram para a dianteira Macron e Le Pen. Le Pen, que é uma candidata de direita, mas não é conservadora. Ela tem como pontos de convergência com os conservadores na França e no mundo ser antiglobalismo e também ser contra essa imigração desenfreada que tem sido preconizada na comunidade europeia e que é um grande problema na Europa e em várias partes do mundo. No mais, ela tem posições que são liberais. Ela, por exemplo, é a favor do aborto. Então, Le Pen não é uma candidata conservadora, mas é, sim, uma política dentro do espectro da direita. Não só na França, mas no mundo. Ela é vista, colocada nesse lado da direita, mas não é uma direita clássica, vamos dizer assim, não é uma candidata conservadora. E Macron, que sempre foi de linha progressista, acabou se vendendo como um candidato de centro. E com esse discurso de centro, acabou atraindo muitos votos que iam antes para o candidato conservador e acabou ganhando de Le Pen no segundo turno lá na França. E quando ele ganhou, ele foi visto como uma grande esperança para os globalistas, porque ele sempre defendeu um posicionamento globalista no Ocidente, mas suas convicções entraram em xeque agora, né? E nós estamos vendo hoje o Macron perder popularidade e o discurso globalista dele não ser aceito em seu próprio país. E isso é algo a se refletir sobre essa disputa mundial que nós vemos hoje em dia entre globalistas e antiglobalistas. Lembrando que globalismo não é globalização, tá? Globalização é o fluxo econômico normal, espontâneo,
entre os países. Tudo isso é uma maravilha, é uma bênção, mas globalismo é outra coisa. Globalismo é essa tentativa de implantar um sistema de governança mundial, onde burocratas acabam mandando nos países, definindo as diretrizes para os países do mundo. Pessoas que não foram eleitas por ninguém, por população nenhuma de nenhum país, elas foram colocadas lá por pessoas que estão à frente dessas organizações mundiais, e são essas pessoas que acabam mandando mais nos países do que os próprios presidentes, o próprio parlamento desses países, enfim. E isso tem sido muito criticado. Muitos desses acordos multilaterais têm sido questionados. Muitos países têm preferido agora o bilateralismo e não mais o multilateralismo. Enfim, o globalismo e o antiglobalismo são duas coisas que estão em choque hoje no mundo, e é a grande discussão hoje no mundo, no nosso planeta, especialmente no Ocidente, é o que é melhor para o mundo, o globalismo ou o bilateralismo, o não globalismo. Veja, isso não é o fim da globalização, muito ao contrário, a globalização é uma realidade e ela é inexorável e ela é muito boa para o mundo. As relações comerciais entre os países, essa interação mundial através da internet, as relações econômicas entre os continentes, tudo isso é uma maravilha. Porém, quando você entra nessa área da governança, aí a coisa complica, né? E nós que somos cristãos, que conhecemos as profecias bíblicas relativas ao final dos tempos, sabemos que haverá no futuro um sistema de governança mundial mesmo, né? Mas, enquanto estamos aqui, Igreja de Jesus na Terra, nós devemos nos opor a esse sistema de governança mundial. Mas voltemos para a França. O protesto da França cresceu não só por causa do imposto do carbono. O imposto do carbono foi o principal componente e que iniciou esse protesto, e foi a principal reivindicação, mas a coisa também cresceu porque, aproveitando essa onda de protestos contra o governo, entraram também sindicalistas insatisfeitos com a modernização no Código Trabalhista francês, e também entraram nesse conflito imigrantes, também satisfeitos com o governo francês. Aí a coisa entrou num clima de certa violência, enfim, porém, o início dos protestos foi por uma causa justa, a questão lá do imposto do carbono, do imposto ecológico, sobre o diesel. Essa coisa do aquecimento global é algo super questionável. A gente um dia pode fazer um programa sobre isso, né? E justamente por causa disso muitos países são contra essa onda de imposto de carbono para ser implementado em todos os países do mundo, e também algumas partes do Acordo de Paris são bastante questionáveis. Como eu disse, até o governo brasileiro questiona esse Acordo de Paris. Mas outras coisas também entraram nesse protesto da França e fizeram com que a coisa degringolasse para a violência. O Macron voltou atrás, mas a situação na França é muito complicada. E eu quero lembrar a vocês, inclusive, que essa questão da imigração vai voltar à tona na França, porque a imigração desenfreada na França já criou guetos de imigrantes em locais, por exemplo, de Paris, em bairros de Paris, onde a violência, onde a polícia não entra, e quando entra lá a violência é grande. Há muita gente morando na rua, como moradores de rua. Paris teve um crescimento na criminalidade, inclusive as próprias ruas de Paris estão agora comprometidas também em termos de limpeza, né? Paris fede, desculpe, mas essa é a expressão que mais tem a ver com a realidade de Paris hoje. Nós vamos colocar agora uma matéria, aí um trecho de uma matéria,
que vai mostrar a situação hoje na França por causa dessa imigração desenfreada. E você vai ver, por exemplo, que em termos de limpeza, Paris vai muito mal, como eu disse. Inclusive o governo teve que colocar mictórios ao ar na rua para que o pessoal deixasse de urinar nas ruas. E mesmo assim, continuam urinando nas ruas de Paris. Veja essa matéria. Daqui a pouco a gente volta. Mattresses and trash are strewn everywhere. First it was just the outer suburbs, now it's expanding into the tourist hotspots. A bright red urinal has been installed, overlooking passing tourist boats. It's a desirable and historic neighbourhood. Seeing people urinating in front of your door is not the nicest thing. Such a problem in the city that doorways are eaten away by the ants. Dedicated to hunting down unlawful peeing. On a steamy summer's night, the sounds and smells are of Africa. As a white European, I attract odd looks. 300,000 illegal immigrants. So worshippers are spilling out onto the streets with loudspeakers blasting out the Islamic call to prayer sometimes past 1 a.m. in the morning. The area is already lost to France. With open drug dealing, Sharia courts, women wearing the full burqa despite it being banned, and police afraid to patrol the streets. I have a friend. He's a very, very substantial guy. He loves the City of Lights. He loves Paris. I hadn't seen him in a while. And I said, Jim, let me ask you a question. How's Paris doing? Paris? I don't go there anymore. Paris is no longer Paris. Paris's great unwashed far-left mobs also like to riot and burn down their own city at the drop of a hat. When helicopters flew overhead in training for the Bastille Day celebrations earlier this month, writes Andrew Malone, one man pretended to shoot at them with a machine gun. Another pushed him away and pretended to fire a shoulder-mounted missile, tracing the missile with his hand towards its target and shouting, "Boom!" Everyone laughed. Further down the street, a woman was surrounded as she opened a huge bag full of phones, shoes, sunglasses and handbags, clearly stolen from tourists or Parisians. Of 2018, reports of adult rapes went up by 20% across all 20 of Paris's boroughs. Now Moroccan police officers are being drafted in to patrol the Goutte d'Or neighbourhood of Paris. In some of the outskirts of Paris, men have taken over public spaces. They visit a local cafe with a hidden camera. Before they even get inside, their presence seems to disturb the other clients. Dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? On est à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 80... Et alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme... There was a pundit, a security expert called Steve Emerson. He went on Fox News and said that a lot of this jihadist radicalised sympathy was emerging out of the immigrant communities in Paris, the quote, no-go Muslim areas, the ghettos. He was roundly ridiculed, called Islamophobic, and even the mayor of Paris went to the lengths of suing Fox News simply because he made these comments. Now what do we see transpire in the aftermath of the Paris massacre just a few days ago? Massive raids across both France and Belgium targeting these no-go Muslim ghettos, which for a year the media has pretended do not exist, and if you say they exist, you're racist, you're bigoted, you're Islamophobic. The situation worsened to the point where the government had to hire nearly 2,000 anti-incivility agents to patrol the streets, dishing out fines. Parisiens sont sales, font aucun effort. J'ai pas mal vu d'autres pays, d'autres villes. Franchement, on est vraiment dégueulasse, quoi. Because the place is littered by trash, Paris is infested with rats. Lots of rats. 6 million rats. It was pretty disturbing. People were eating and napping with rats running around right next to them. Synagogues are being firebombed. Violent attacks are becoming commonplace. Street harassment is increasing. According to the president of the Jewish Agency for Israel, there's no future for Jews
in France. Charlie Hebdo announced it would no longer draw the Prophet Muhammad, and one of its top journalists quit the magazine, saying it had gone soft on Islamist extremism. While another French intellectual, Eric Zemmour, was fined for inciting hatred against Muslims after he called the migrant crisis an invasion. Bem, queridos, essa é a situação hoje da França. Oremos por aquele país que já desde o final do século XVIII tem enfrentado muitas convulsões sociais. Tivemos a Revolução Francesa no final do século XVIII, tivemos no século XIX várias guerras civis na França. Depois a França passou por novos colapsos no século XX, inclusive enfrentando 2 guerras mundiais. Veio o de Gaulle e colocou ordem lá, o Charles de Gaulle, mas a França continua tendo os seus momentos de instabilidade. E o que nós desejamos para os franceses e para o mundo, de forma geral, é que haja paz, é que haja tranquilidade. E isso só é possível quando a gente olha para a realidade, não com utopias, mas a gente olha para a realidade de uma forma prudente, tomando decisões que sejam concretas para a melhoria da nossa sociedade, sem invenções, sem abstrações malucas, e aí a gente pode chegar a um bom termo. E que Deus possa estar iluminando o Macron e aqueles que participam de sua equipe de governo lá na França, para que aquele país possa sair dessa instabilidade e tomar um rumo que seja realmente de crescimento, de bênção para aquela nação. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Cristão e o Mundo, e até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Até lá!